Olá, alunos! Vamos para mais um encontro de Geografia, mas antes de começarmos, prestem bastante atenção. O registro de frequência no Classroom mudou. Nós temos que estar atentos porque para você ter efetivamente a sua presença obrigatória garantida, vocês devem clicar no número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade com plena satisfação e enviar. Aí sim a sua presença está garantida. E agora vamos começar o nosso encontro de Geografia de hoje. A nossa aula é bem interessante. Quais são os objetivos que nós temos hoje para o nosso encontro? Nós temos como objetivos a compreensão de conceitos ligados à política, para que a gente possa adiantar um pouquinho este entendimento da fundamentação mundial em que nos encontramos. Para isso, temos que reconhecer a estrutura política brasileira e destacar o papel do cidadão enquanto política atual. Para que isso aconteça, primeiramente, obviamente, a gente vai conceituar a palavra política. O que significa a palavra política tão falada, tão comentada na atualidade dos nossos dias em que nós estamos vendo diariamente na mídia? Bem, eu peguei alguns itens que deixam um pouquinho mais claro para vocês o conceito de política. O primeiro é de um filósofo, Aristóteles, bem conhecidinho, que fala sobre o atingir a felicidade. Então, a política seria a conversação, a sistematização, a organização social que faria com que nós, cidadãos, conseguíssemos conversar entre nós para atingirmos a nossa felicidade através do alcance de alguns itens no nosso cotidiano. Mas, através dos tempos, nós podemos pegar esse conceito de Aristóteles e colocar no momento atual. No momento atual, nós poderemos dizer que a política se relaciona à busca para alcançar o bem-estar. Então, nós percebemos que isso é um conceito bem tranquilo, mas ao mesmo tempo muito volúvel, porque ele faz com que a gente pense que o seu bem-estar pode ser um pouco diferente do colega, um pouco diferente de alguém que você conheça. Então, por isso, a necessidade da conversação para se estabelecer o mais próximo possível deste bem-estar social para todos. Nesse quesito, nós temos que dizer, mas o que a política tem a ver com a geografia? Na geografia, a palavra política aparece em dois momentinhos. Nós temos a geografia política e nós temos a geopolítica. Cada vez que você observar alguém falando em geografia política, você está se referindo à sistematização interna. Por exemplo, o funcionamento deste alcançar de bem-estar social no território nacional. Então, o que está acontecendo no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo? Essa sistematização interna ao território chama-se geografia política. Já a geopolítica é uma sistematização maior, é um funcionamento que engloba mais, principalmente porque nós estamos cada vez mais antenados com o mundo de maneira geral. Então aí nós não falamos geografia política, nós falamos geopolítica. E o que então poderíamos ter como um conceito base para a geopolítica? Um conceito básico seria a relação entre os processos políticos, que agora você entendeu, que é o alcançar do bem-estar social, mais as características geográficas, a localização, território, recursos naturais, o contingente populacional, geológico, ou seja, o dinamismo, a circulação, a conversação entre todos estes itens que fazem com que haja uma harmonização, digamos assim, do funcionamento mundial. Então, esses relacionamentos mundiais chamamos geopolítica. A evolução desse conceito, ela vem atravessando vários momentos. E a base disso, a gente chama isso de epistemologia, nós temos através de dois cientistas políticos que fizeram a base do que hoje a gente chama de geopolítica. O primeiro deles foi Rudolf Kjellén, um sueco no início do século XIX, que começou a falar sobre este momento de conversação e de posse territorial, em disputas de poder. Mais tarde, este conhecimento foi um pouquinho mais aprofundado por Friedrich Hatzel, que falava muito de que o ser humano necessita de um espaço vital. Esses dois elementos, então, deram a base para que a gente comece a pensar
que, a partir da sistematização desses conceitos, começou-se a pensar em um território organizado e orientado por um grupo de pessoas que mais tarde a gente vai chamar de governo. Então, quando a gente fala em governo, país, estado, são palavrinhas que parecem ser antigas ao nosso dia a dia, porque a gente, desde muito pequenininho, escuta falar sobre elas, mas na verdade elas são recentes dentro do período histórico. Para isso, então, fechamos o conteúdo do quesito conceito. Então, o conceito de geopolítica seriam, então, estratégias do Estado para administrar seu território, visando a sobrevivência do seu povo e sua melhor inserção no plano internacional. Vejam que aparecem palavras que são do nosso dia a dia, são corriqueiras, mas se você parar para pensar, você sabe exatamente conceituá-las? Então, para isso acontecer, a gente tem que parar e olhar. Eu sei exatamente o que significa a palavra Estado? Eu sei o que significa a palavra nação? Eu sei o que significa a palavra território? E ainda mais, o que significa uma palavra país? São palavras que nós falamos muito, mas algumas vezes, se você parar e pensar, não sei conceituar. Você joga e muitas vezes você confunde. Acha que um é mais importante que o outro ou que um é maior do que o outro. Então, esta necessidade se faz nesta aulinha que nós vamos conceituar. Mas agora, vamos dar uma paradinha e aprofundar o que a gente aprendeu até agora. Quero que vocês parem para pensar e reflitam sobre esse exercício. Vamos lá? Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao conceito de geopolítica. Letra A, é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana? B, tudo que se relaciona à busca de ações para o bem-estar tanto individual como coletivo? C, estratégias de Estado para administrar seu território visando a sobrevivência do seu povo e sua melhor inserção no plano internacional? Ou a letra D, foi criada pelo filósofo grego Aristóteles? Vamos lá, gente, pensando rapidinho e já voltamos.
Então vamos lá, alunos, vamos avaliar como é que evoluímos dentro do contexto de execução da atividade. Então vamos lá. Nós vamos ver então que tínhamos que assinalar a alternativa correta. Ciência que tem por objetivo atingir a felicidade humana. Nós vimos que é um item muito abrangente e que mais tarde foi aprofundado. O filósofo tinha falado em felicidade, mas avançamos no sentido em falar em bem-estar social. E isso faz uma ponte entre indivíduo e coletivo. E por isso, então, não pode ser a letra A. Tudo que se relaciona à busca de ações para o bem-estar individual e coletivo, nós vimos que tem uma relação com o coletivo, mas alcançar tudo é uma coisa praticamente impossível. Algumas coisas se atingem, outras não. Por isso não pode ser a letra B. A letra D não pode ser porque ela não foi criada pelo filósofo Aristóteles. Aristóteles falava em política, não geopolítica. Por isso vamos à letra C. Estratégias de Estado para administrar seu território, visando a sobrevivência do seu povo e sua melhor inserção no plano internacional. Ok, então dentro desse contexto, a geopolítica ela serve para fazer um elo de ligação, uma ponte que viabilize essa nossa circulação pelo mundo, essa inserção nossa no mundo, que faz com que a gente cada vez mais seja pertencente ao mundo de maneira geral, no sentido social e político. Adiantando um pouquinho, vamos àquelas palavrinhas-chave que são extremamente importantes para a gente ter uma noção do que se fala e como se fala a respeito de política não só brasileira, mas mundial. O Estado. O que seria Estado? O Estado é a organização literalmente política do território. Então, quando você chama um lugar de Estado, é porque ele tem uma estrutura política organizada. E dentro dessa estrutura política organizada, nós temos como principal fonte as nossas leis. Então, automaticamente, você deve fazer uma ponte entre a palavra Estado e alguma estrutura que te dá a noção de leis. Quando a gente fala em leis, normalmente a gente lembra de um livrinho chamado Constituição. Então, vamos fazer uma ponte entre entre esses dois itens. A palavra Estado, então, para que ela exista, para que você possa chamar um lugar de Estado, tem que haver uma organização política concreta, escrita na Constituição. Por isso, nós temos o Estado brasileiro, nós falamos Estado brasileiro, temos a Constituição do Brasil e temos o Estado do Paraná, porque tem a Constituição paranaense. Ou seja, leis específicas mais ligadas à realidade dentro do cenário nacional, Brasil, ou dentro do cenário paranaense. Adiantando mais um pouquinho, vamos para a próxima palavrinha importante. O governo. Se nós temos um Estado, temos a organização de leis, todas escritinhas, nós temos que ter pessoas que administrem essas leis, que coloquem em prática, executem, palavrinha-chave, executem estas leis escritas. Estas pessoas devem ser o governo, mas não vamos falar em pessoas, vamos tornar o tema um pouquinho mais abrangente. Vamos dimensionar então que governo é uma instituição, ou seja, um conjunto que deve politizar, ou seja, também alcançar ou tentar alcançar esse bem-estar e administrar o país. E eles, logicamente, é que juntos vão produzir leis, legislar leis e vão organizar de maneira a executar essas leis, o que nós vamos avaliar dentro de um sistema judiciário que nós já vamos ver na sequência. Aqui um elementozinho só para a gente ter uma noção dos que fazem parte desse Estado e desse governo. Então nós vamos ter juntos o povo, o território e a soberania nacional, ou seja, aquilo que está acima das nossas possibilidades. Dentro de um cenário ou de uma organização sistemática, que a gente pode dizer quase hierárquica, né, por etapas, nós teríamos então o Estado, nós teríamos dentro desse Estado, nós teríamos os elementos principais, quem são eles? O povo, o território, o governo. Nós teríamos as personalidades efetivas, que seriam a pessoa jurídica, aquela que responde em termos assim de empresas ou instituições maiores, e nós teríamos os poderes que vão administrar tudo isso. Vejam que todos estão no mesmo patamar de importância.
Quais são eles? O legislativo, o judiciário e o executivo, que nós já vamos ver na sequência o que cada um deles faz, porque eu acho interessante que a gente tenha uma noção do funcionamento desses poderes. Dentro do nome brasileiro, dentro dessa sistemática de governo e Estado, a gente também tem que entender o nome do Brasil. O nome do Brasil é República Federativa. O que significa República Federativa? A palavra república, ela é específica. Observe, é a forma de governo onde o chefe de Estado é eleito pelos cidadãos e seus representantes, tendo um mandato de duração limitada. Como é que se organiza esta escolha? Como organiza-se esta limitação de mandato? Cada país ou cada república vai escolher. Então, vocês podem fazer uma pesquisa e perceber que existem outras repúblicas pelo mundo que têm organização de eleição um pouquinho diferente da nossa. Ou outros que têm um tempo de duração também diferente do nosso. Isso faz com que você perceba que mesmo no mundo cada vez mais conectado, cada lugar, cada governo, cada estado tem a sua autonomia, funcione sozinho. Federativo vem do sistema que nós observamos de governo, que consiste na reunião de vários estados. Então, talvez vocês já tenham visto alguém preenchendo aquelas fichinhas de crediário e em um determinado lugar tem dois espaçozinhos em que se pergunta qual é a sua UF. Não sei se vocês já viram, UF. Aí alguém lá tá fazendo, nem percebe, coloca lá automaticamente PR. Estamos no Paraná, se põe PR. O que significa aquele UF? Significa unidade federativa. O que é a unidade federativa? É qual dos estados da federação, que é o conjunto, você pertence. No caso, como nós estamos no Paraná, unidade federativa, PR. Outros nominhos inseridos no nosso nome maior Brasil. Democrática. O que significa democracia? Democracia, sistema político, veja como agora fica um pouquinho mais fácil da gente entender a dinâmica do conceito, em que a autoridade emana do conjunto de cidadãos. Então, ao conjunto de cidadãos, a essa coletividade, nós temos um poder. E este poder é identificado pela palavra democracia, ok? E presidencialista, porque foi a forma escolhida para administrar esta necessidade do coletivismo. Nós escolhemos o sistema presidencialista. Houve até um plebiscito na década de 90 para a percepção e a concretização dessa escolha. E nós já vamos ver o que é um plebiscito também. No presidencialismo, nós vamos ter um sistema político em que o presidente da República reserva a ação predominante do governo, ou seja, ele é a figura central. Ele, junto, em volta de si, faz essa potencialização do poder dentro do nosso governo. Vejo novamente que a palavra presidente, no nosso caso, encaixa aqui. Se você fizer uma pesquisa em outros lugares do mundo, pode ser que existam outros presidentes, mas com formas de administração um pouquinho diferentes. Então, é novamente para a gente ter a certeza de que cada lugar tem sua autonomia. Agora, para a gente fixar essa parte sobre conceitos desses primeiros, essas palavrinhas-chave, vamos para mais uma atividade. Nessa atividade, você deve marcar a alternativa correta novamente. Na letra A, o sistema feudal, não sei se vocês já lembram dele, o sistema feudal é aquele sistema de fazendas, né? Deixando um pouquinho mais curta a explicação. Representa a união de vários municípios num país? Será que nós falamos sobre isso? Letra B, república é a forma de governo onde o chefe de Estado divide a função executiva? C, presidencialista é um sistema político em que o presidente possui ação predominante no governo? Letra D, democracia é um sistema político que a autoridade emana de um grupo específico de pessoas? Bora lá fazer essa atividadezinha, a gente volta já.
Antes de nós darmos a resposta, vamos retomar um pequeno equívoco que a professora falou na hora da empolgação do momento. Eu falei em sistema feudal e não, é o sistema federal, ligado à federação, ok? Então, para a gente não perder o nosso elo de ligação, corrijam aí, mas eu com certeza plena, vocês perceberam isso e agora a gente já corrigiu. Agora vamos identificar qual é a resposta correta. A resposta correta é a letra C. Vamos ver por que não é as outras? Letra A. O sistema federal representa a união de vários municípios num país? Não. O sistema federal fala em união de estados, lembram? Então não pode ser união de municípios. República é a forma do governo do chefe de estado divide a função executiva? Não. No nosso caso, essa função é política brasileira, nós temos que a república nossa, a função do chefe de estado é concentrada nele. Então nós temos na função de presidente a função militar, a função administrativa que deve estar sobre ele. Então não há divisão. E a letra D, democracia é um sistema político em que a autoridade emana de um grupo? Não, não é só de um grupo. Ela deve emanar dos cidadãos. Eu posso ter algum grupo representativo, eu posso ter algum momento que alguém literalmente levante aquele estandarte e a gente vá junto, mas na verdade a gente não pode falar que emana de um grupo, ela deve ser quase da totalidade, ela deve ser representativa dessa totalidade, ok? Por isso a letra C, em que um presidencialismo é um sistema político em que o presidente possui ação predominante no governo. Então vamos lá adiante, vamos conceituar mais alguns itens importantes. A palavra território. A palavra território, ela é sempre físico. Então é o chão, é aquela área em que você tem a delimitação. Então num lugar em que você tem a delimitação política, física, de que literalmente vamos falar num português bem tranquilo, onde começa um lugar e onde termina. Então estas linhas imaginárias, esses limites, nós vamos chamar de território. Esses limites podem ser artificiais, podem ser desenhados num papel e a gente saber que eles existem através de informações de GPS, ou pode ser algumas bases naturais, como por exemplo montanhas, rios, né, que a gente põe penhascos, canyons, que a gente usa para fazer esta delimitação da palavra chamada território. Aí nós temos o que contempla a palavra território, o que tem dentro da palavra território. Nós vamos ter então o espaço aéreo, a gente não pode imaginar que é só o chão, tem um espaço aéreo. Ele deve ser um espaço delimitado pela defesa. Nós também temos que ter a autonomia e o direito à exploração comercial deste lugar, desse território, e também ao subsolo, ok? Adiantando mais um pouquinho, mais um conceitinho básico, a palavra nação. Então, a palavra nação é o conjunto humano. Veja que a gente saiu do chão, território, e agora fomos para as pessoas. Normalmente, a nação é aquela que representa alguma coisa do coletivo, que você enxerga algo similar. Normalmente, a gente fala em linguagem, algumas vezes a gente fala em religiosidade, e mais ainda, que se encaixa perfeitamente do Brasil, um passado histórico. Então a gente pega o Brasil e percebe que nós temos um passado histórico em comum. Quando temos essa coisa em comum, essa situação de falar em laços históricos, étnicos ou culturais, eu digo então que eu tenho uma nação estabelecida. O conceito de país, vejam que muitas vezes há uma confusão entre território e país. Vejam que eu não falei em país naquele momento, território é o chão, unidade delimitada. Já país é um território politicamente delimitado. Veja que agora avançamos um pouquinho mais. Eu posso dizer que um território é literalmente um terreno só. Não é necessariamente um país, mas já país não. País é uma organização em cima de um território, com moeda própria, reconhecimento internacional e uma comunidade política organizada. E para a gente fechar esse momento, mais um exercício aqui. Vamos colocar verdadeiro ou falso. Observem que nós temos 4 alternativas. Letra A nação tem como conceito coletivo humano, com características comuns, como língua, religião ou passado histórico. B,
O país se destaca por ser um território politicamente delimitado, com unidades político-administrativas, moeda própria, reconhecimento internacional e, em geral, habitado por uma comunidade de história própria? Letra C. A palavra governo se conceitua pela base física sobre qual o Estado exerce sua soberania? E letra D. O território é uma forma como a sociedade se organiza politicamente e é o ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes do país. Vamos lá colocar verdadeiro ou falso, gente? Daqui a pouquinho voltamos. Então agora vamos à resposta correta para avaliarmos a nossa execução e o nosso entendimento. Vamos então à letra A. A nação tem como o conceito coletivo humano, com características comuns, como língua, religião e passado histórico? Exatamente, fechadinho.
Letra B. O país se destaca por um território politicamente delimitado, com unidades político-administrativas, moeda própria, reconhecimento internacional e, em geral, habitado por uma comunidade histórica própria? Ok. País é exatamente isso. Veja que aqui temos dois conceitos que você, anotando aí em seu caderno, pode ter a exata noção do conceito para que não erre mais. Letra C. A palavra governo se conceitua pela base física sobre a qual o Estado exerce sua soberania? Não. A base física, lembram, é a palavra território. Então, por isso aqui a letra C. Seria interessante você que copiou a alternativa riscar a palavra governo e escrever território. E letra D. Território é a forma como a sociedade se organiza politicamente, ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes do país. Veja que a professora aqui, infelizmente, para que pegassem vocês aí pelas situações mais rápidas da execução da atividade, trocou. Então aqui é a palavra território e aqui é a palavra governo. Então, na verdade, é só trocar. Você que anotou aí, risque, deixe bem certinho para você não errar mais, ok? Continuando aí, mais um itemzinho que nós tínhamos falado ali, para que fique bem claro, são algumas palavrinhas do nosso também uso diário, ou daqueles momentos que você está viajando e você percebe algumas palavrinhas na estrada, ou alguém comenta, estamos indo para determinado lugar, esse determinado lugar passamos pelo limite, ou pela divisa, ou pela fronteira. Então, vamos conceituar o que significam estas palavrinhas. A palavra limite é uma palavra que indica algo sólido, delimitado, desenhado, mas é algo interno. Então, por exemplo, aqui eu puxei o desenho do nosso município curitibano aqui, da nossa capital. A nossa capital, ela é uma área não muito grande, vista o tamanho de outros municípios em nosso estado, mas dentro nós temos várias divisões. Essas divisões não mudam, só se houver uma organização política administrada para mudança. Caso contrário, elas não mudam. Então, por essa razão, nós vamos chamar essa de limite. Então, limite é uma área imaginada criada para delimitar um território, uma unidade federativa, algo sólido, que não muda. O segundo nominho, divisa. A divisa, ela é executada quando você tem a separação entre os estados. Então, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, essa divisão entre estados nós vamos chamar de divisa. E a palavra fronteira, ela é a maior. Ela vai se relacionar, então, à divisão entre países, a organização territorial do país. Então, para a gente fechar, fronteira é algo nacional, divisa estadual e limites são internos, bairros ou até municípios, ok? Agora vamos fechar com mais uma atividadezinha. Vamos aí rapidinho diferenciar fronteira, divisa e limite. Vamos lá?
Então, alunos, vamos executar esta atividade, ver se vocês conceituaram de maneira adequada. Então, a palavra limite é o ponto de divisão entre os municípios do Brasil, por exemplo. Vocês também poderiam ter encontrado outras palavrinhas para identificar essa divisão interna. Divisa trata-se da separação entre os estados. Então, está viajando de carro, veja lá, divisa do estado, Paraná com Santa Catarina. E já fronteiras estão relacionadas à divisão entre os países. Então, a tríplice fronteira lá que você tem lá, aquela estrutura que você olha, Brasil, Argentina e Paraguai, ali então é fronteira, ok? Adiantando um pouquinho, esse desenho achei bem emblemático na internet, em que você literalmente tem uma noção de organização, porque é interessante a gente ter essa noção na nossa mente. Então, em termos gerais, nós temos a população, essa população tem, então, a jurisprudência, a organização de um governo, que determina, muitas vezes, a forma como essa população vai se organizar. Este governo, obrigatoriamente, é subordinado, deve obedecer a uma Constituição feita. Esta Constituição deve ser cuidada e deve ser respeitada dentro do seu território, então ela só vale para o seu território, e tudo isso está envolvido dentro do Estado, dentro da organização política organizada e feita pela população quando o sistema é democrático. Mais um pouquinho para a gente determinar como é que essa população, então nós falamos no todo, mas professor, mas como todo mundo participa? À medida que fomos aumentando quantitativamente, ficou cada vez mais difícil. E foram elaborados alguns itens para que a gente possa efetivamente participar. A primeira deles, logicamente, é você elaborar um projeto de lei. Você pode, através do seu representante, o vereador, o deputado, fazer um projeto de lei. Pode sim, pela iniciativa popular. Um plebiscito, que nós já falamos. O que é o plebiscito? Então, o plebiscito é literalmente um questionamento popular em que nós vamos responder a uma perguntinha. Digamos assim, o Brasil quer mesmo ficar com o sistema presidencialista? Então, você vai, responde aquela perguntinha como se fosse uma eleição e a maioria vai vencer. Isso é plebiscito. Referendo. O referendo, nós vamos usar muito essa palavrinha nessas nossas próximas aulas, é a aprovação ou rejeição pelo povo de um ato e lei. Então, quando o povo se manifesta contrário a um ato, ela pode fazer um referendo e pode ser trocada aquela lei. Ou ao contrário, estamos gostando dessa nova lei que foi escrita. Então, vamos para as ruas mostrar, então, que que aprovamos isso. E as eleições são literalmente aquele momento em que você vai se propor a colocar pessoas para ser o seu representante. Nesse momento, literalmente, você vai mostrar qual é a sua escolha, qual a sua opção, qual a sua linha de pensamento. Para que a gente finalize, vamos observar o que nós vimos hoje. Nós demos uma conceituada geral sobre a organização política e principalmente brasileira. Nós demos uma noção de como é que funciona isso e dividimos o conceito de limite, fronteira e divisa e também percebemos como é que a população pode participar do governo. Espero ter fechado alguns conceitinhos básicos com vocês hoje. Faça uma releitura dessa aula, que eu acho muito importante. Pesquise bastante a respeito para sermos efetivamente bons cidadãos dentro do nosso estado. Até mais, tchau!